ele é o nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo. Ou seja, no primeiro amor, o reino de Deus é a prioridade. Esse amor, ele nos leva a viver intensamente a nossa fé, a nossa vida cristã. Se a gente abrir lá em Atos 2, 41, 47, inclusive tem um versículo muito bom que é a base dos crias, que eu vou estar lendo aqui para vocês, do 41 ao 47, que diz assim: Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo o acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, nessa passagem, a gente vê, né, sobre os apóstolos pregando a palavra, e em um único dia, né, foram salvos mais de 3.000 pessoas. Um batismo de 3.000 pessoas. Gente, sabe o que é 3.000 pessoas? É muita gente. Naquela época, é muita gente, viu? Então, o primeiro amor, ele é tudo isso. O primeiro amor é quando a gente se apaixona por Jesus. E, gente, é uma coisa tão emocionante se apaixonar por Jesus, é algo tão incrível, porque eu estava fazendo algumas pesquisas, quando você está apaixonado, cada pequeno detalhe daquela pessoa que você está apaixonado é assim, uma coisa absurda, você se apaixona um pouquinho mais. Ali você vai conhecendo a pessoa e a forma como ela fala, o sorriso dela, a forma como ela trata as pessoas, tudo é uma coisa apaixonante. E assim é Jesus. Todo dia ele tem alguma coisa para nos mostrar, algo mais apaixonante ainda, para que possamos continuar nessa paixão. E a partir de que entendemos o que é o primeiro amor, agora a gente vai passar a entender o que é a perda do primeiro amor. Daí, Matheus, de repente o Diniz eu consigo. Daí, Matheus, de repente o Diniz eu consigo. A perda do primeiro amor vai além de uma crise, ou até mesmo uma queda na nossa produtividade em relação à nossa obra na casa do Senhor. Ou seja, a perda do primeiro amor, ela não é só, antes eu orava 1 hora, agora eu oro 30. Antes eu fazia devocional todos os dias. É claro, isso também está incluso, mas não é só isso. Não se trata apenas de uma crise no relacionamento. A perda do amor, ela é o que a gente chama de pecado. Pecado mesmo. Pois quando há a perda do primeiro amor, deixamos de amar o Senhor de todo o coração. Ou seja, nós perdemos o principal mandamento, que é amar o Senhor de todo o coração. Lá em Mateus 22, 37, diz assim: Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Quando há a perda do primeiro amor, a gente deixa de amar a Deus em primeiro lugar. Porque se ele deixa de ser o primeiro amor, outras coisas passaram por cima, então você deixou de amar ele. Assim sendo, o primeiro amor como fogo, ele necessita de lenha para continuar queimando e não se apagar. Porém, se jogamos água, ele se apaga. Muitas vezes erramos ao não alimentar o fogo e o deixamos ser apagado. Espera aí, me perdi aqui. O deixamos ser apagado por outras coisas. Inúmeros são esses fatores. Eu consegui pontuar aqui 3, mas são vários, né? E dentro desses 3 vai abrindo muito mais outras vertentes que a gente pode, né, estudar, aprender. Então, eu vou destacar aqui 3, né? A gente começa com, né, uma perda do primeiro amor, ela vai começar a partir do convívio do pecado. Precisamos ter cuidado para não nos acostumarmos com o pecado à nossa volta. Porque o mundo constantemente ele vai tentar inverter os nossos valores. O mundo ele está naturalizando imoralidade, embriaguez, adultério, mentira, entre outras coisas. Então, esse mundo lá fora, gente, as pessoas que estão no pecado, elas estão naturalizando estar em pecado.
Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se acostumar com esse pecado. Fazer assim, se eu posso fazer hoje, amanhã também posso. A gente vai se naturalizando com isso. E não só, não é um pecado que a gente está cometendo, mas às vezes você se acostuma com o pecado do outro. Às vezes eu estou vendo ela em pecar e eu não falo nada com ela. Ela é minha irmã na fé, eu tenho que falar com ela. A gente, lá em Mateus 24:12, para a gente ter uma base da Bíblia aí, fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, gente, quando se multiplica a iniquidade, hoje a gente vê no mundo cada vez mais iniquidade, cada vez mais naturalizando o pecado se tornando uma coisa comum, o amor ele vai se esfriando. Outro motivo também para a frieza do amor é a falta de profundidade. É necessário desenvolvermos raízes na palavra de Deus. Muitos cristãos, eles vivem de cultos semanais e não investem em um relacionamento diário com Deus. Quantas vezes você só vem aqui no dia da Santa Ceia bater ponto, assim, sabe? Só vem uma vez no mês. A gente tem que tomar cuidado com isso. Você tem desenvolvido o seu relacionamento com Deus lá na sua casa? Lá no seu quarto você tem ajoelhado e orado? Lá na madrugada você tem falado com Deus: Deus, eu preciso de ti. Deus, eu te adoro. Deus, eu te amo. Ou você já falou para Deus: Deus, eu te amo? Lá em Lucas 8:13 diz assim, a gente pode, sobre criar profundidade, a gente pode tomar base como a parábola do semeador. Lá fala sobre o solo rochoso. Inclusive, o Manu pregou essa palavra lá no culto de jovens. Foi muito bom. Que diz assim: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum momento e, na hora da aprovação, se desviam. É preciso que a gente crie profundidade na palavra de Deus, profundidade em Deus. Porque senão, quando vai vir o sol, quando vir a tempestade, quando vir o mal mesmo para nos atacar, quando vir o inimigo lá de baixo para vir tentar a gente não vai conseguir resistir, porque a gente não vai estar firmado em Deus. Também outro ponto, e o último que eu coloquei aqui, mas muito importante também, são as distrações. As preocupações passam a ocupar o espaço. Os problemas, as preocupações passam a ocupar um espaço indevido. Os problemas passam a ficar acima de Deus e esquecemos de colocar a lenha em nosso relacionamento. Às vezes, até mesmo o serviço na casa do Senhor pode nos atrapalhar. Pois é. Muita gente está tipo, como assim o serviço na casa do Senhor? A gente tem o exemplo de Marta e Maria. Maria lá estava sentada aos pés de Jesus, adorando. Mas o que Maria estava preocupada? Arrumar a casa, fazer isso, aquilo outro. Marta não estava aproveitando a presença de Jesus ali. Jesus estava na casa dela, sentado ali, falando com ela, e ela estava preocupada em arrumar a casa, gente. Olha só, ela não estava adorando a Deus, ela estava preocupada com outras coisas. A gente tem como próprio exemplo a igreja de Éfeso. Jesus, quando está falando lá com João para mandar a carta para a igreja de Éfeso, ele pontua que a igreja de Éfeso, ela está fazendo muitas obras, mas as obras perderam o motivo certo. Elas passaram a ser mais por religiosidade do que por amor. Ou seja, o primeiro amor se havia perdido. Precisamos vigiar em relação a todas as coisas e aprender a não priorizarmos as coisas dessa terra, mas cuidar do nosso relacionamento com Deus. Cuide do seu relacionamento com Deus, tire um tempo para adorar Ele. Hoje a gente estava vendo na escola bíblica, tire o melhor tempo que você tem, tire o melhor para Deus. Aquele momento que você estiver mais descansado, o momento que você estiver com mais energia, tire ele para Deus. Às vezes é quando você acorda, se você é uma pessoa diurna, vai lá, acorda 5 horas da manhã, vai fazer o devocional. Se você é uma pessoa mais noturna, então vai orar lá, vai acordar de madrugada, vai, orar 1 hora da manhã, não sei. O horário em que você estiver melhor para entregar a Deus, entregue. Jejue, ore constantemente, tenha devocional, tenha um tempo de contemplação com o Senhor, porque isso tudo é muito importante para construir um relacionamento mais duradouro. Isso vai fazer com que Deus passe a ser a nossa prioridade. Vamos estar vivendo o primeiro amor.
Viver o primeiro amor é isso, é colocar Deus acima de todas as coisas, é abandonar, né? Lá em Lucas, eu não estou lembrando o versículo aqui agora, mas acho que eu tinha anotado no outro caderno. Fala para que Jesus fala, aquele que não abandonar pai, mãe. Isso, Lucas 14, 26. O caderno ficou até ali. Aquele que não abandonar pai, mãe, filho, esposa, não é digno de ser seguidor de Jesus. Abandone tudo isso. Tenha coragem de abandonar tudo que você tem para viver por Jesus. Para viver o primeiro amor. Tem uma frase de John Flavel, acho que é assim que fala o nome dele, que eu estava vendo algumas pregações com esse mesmo tema, sobre o primeiro amor. Ele diz assim, a maior dificuldade na conversão é ganhar o coração para Deus. E a maior dificuldade após a conversão é manter o coração em Deus. Gente, constantemente a gente vai acabar se desviando. A gente vai se desviar mesmo do caminho e é muito difícil manter. Não porque Deus ele não é amável, não porque é difícil amar a Deus, mas porque a nossa carne, ela muitas vezes vai estar fraca, o nosso espírito ele vai estar fraco. Por isso que a gente tem que fortalecer, para quando vir a tentação, o nosso coração não esteja fraco. A gente tem que manter o nosso coração... Eu falei fraco, né? Que o nosso coração esteja forte, viu, gente? Então, a gente tem que manter nosso coração bem forte para quando vier as tentações, a gente poder conseguir enfrentar elas. Essas são algumas das coisas sobre as quais devemos ter atenção para prevenirmos, né, a queda, né? Para prevenirmos que a gente não descuide do nosso relacionamento com o Senhor. Mas se você percebeu aí... Se você percebeu que ao longo dos pontos que eu fui falando, você reconheceu que você tem perdido o primeiro amor, tem uma boa notícia para você. Pois é. Porque Jesus, gente, ele é perfeito. Viu? Ele deixou tudo explicado. Tudo que a gente pode fazer, ele deixou tudo certinho. Então, se a gente ler Apocalipse 2:5, que é o versículo logo adiante, diz assim: lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro no lugar dele. Então, quando ele falou à igreja de Éfeso que ele tinha uma queixa contra ela, ele como médico, aponta o diagnóstico dele. Falta em você o primeiro amor. Só que ele, como médico, ele não vai só apontar o problema, não vai só apontar o câncer, ele também vai curar. Ele também vai fazer o tratamento. E ele deu passo a passo, gente, passo a passo para a gente poder voltar para o primeiro amor. Primeiro ele fala, né, ele dá 3 passos simples, né, para a gente voltar ao nosso primeiro amor. Primeiro ele diz, lembra-te. É um comando bem expresso. Jesus ele nos chama a lembrar de como é o primeiro amor. Ou seja, a gente tem que sentir falta do primeiro amor. Se a gente abrir lá em Efésios 3, 19. Cadê? Achei. E diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O amor de Deus, gente, ele é algo muito bom. Ele quer que a gente experimente desse amor. Então, quando a gente lembra do nosso primeiro amor, a gente vai sentir saudade, porque ele é algo muito bom. Ele é algo que nos faz melhor. Então, aqui em Efésios fala sobre como grande é esse amor, e esse amor ele transborda. Ele vai nos preencher, ele vai transbordar. Ele vai nos encher de toda a plenitude de Deus. Então, isso é muito importante. Ele também diz, né, o segundo passo é arrependimento. Não é só sentir saudades do primeiro amor, mas também é preciso arrependermos e pedir perdão. É preciso querer voltar. Do que adianta você sentir saudade de quando você amava a Deus em primeiro lugar, se você não tem coragem de ajoelhar e pedir perdão? Se você não tem coragem de falar para Deus, Deus, eu errei. Se você não tem coragem de reconhecer que você pecou. Então, arrependa-se. Lembre-te de como era bom e peça perdão. Fale com Deus, Deus me perdoa. Me leva de volta ao primeiro amor.
E ele também fala, né, em Apocalipse 2:5, né, voltar às primeiras obras. Volte aos velhos hábitos de quando você amava a Deus em primeiro lugar. Volte à comunhão com os irmãos, faça o seu devocional, ore, contemple ao Senhor. Gente, uma coisa que eu estava percebendo muito, né, o culto de jovens, a gente começou a caminhar. Aí teve um dia que a Ana Lu não podia caminhar comigo, aí eu decidi caminhar, sozinha assim, fui andar. Aí eu não fiz um passo muito bom não, viu? Eu corri tipo assim, 1 quilômetro em 10 minutos. Mas por quê? Porque eu decidi tirar aquele momento para eu observar o céu, observar as coisas, e eu fui percebendo como Deus é perfeito. Eu fui contemplando a obra de Deus. Contemplar a obra de Deus, gente, também é contemplar a Ele. Contemple as pessoas que estão ao seu redor, contemple o céu, contemple as árvores, contemple tudo que o Senhor criou, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Então, volte às primeiras obras. É tempo de entregar 100% do nosso coração a Cristo. Apaixone-se por Jesus, porque todo dia o Senhor tem algo novo para que nos apaixonemos mais ainda por Ele. Lembre-se também das coisas que Ele já mostrou para você. Se Jesus já mostrou como Ele é amigo, lembre-se de como Ele é amigo, mas também lembre-se de como Ele é irmão. Lembre-se de como Ele morreu, como Ele foi sacrifício. Lembre-se de todas as obras que Ele já fez, mas também busque conhecer as novas obras. É isso. Passar para a Ana Lu.